Vamos lá, nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pois para isto é que foste chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que lhe sigais as pegadas. Emmanuel comenta na lição 171 do livro Fonte Viva, Testemunho. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhece que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhes a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço da nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho a isto fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Testemunho, palavra muito utilizada por companheiros, né, de outras religiões, também cristãs, aqui no nosso Brasil. Quando a gente começa a conhecer o Evangelho, a gente vai descobrir fatalmente dezenas de erros, equívocos, ainda que a gente pratica, contrários ao Evangelho de Jesus. Todos nós, sem exceção. A gente vai perceber que a gente tem muita dificuldade de perdoar, a gente vai descobrir que a gente ainda tem muita preguiça nas atividades nossas, a gente vai descobrir que o nosso egoísmo, a nossa vaidade ainda tem uma parcela muito considerada e que a gente tem uma tendência a querer submeter todo mundo ao nosso capricho, ao nosso gosto. Isso é normal em todo mundo. Tendências viciosas, a gente traz todos eles. Isso é característica de quem está aqui na Terra. Quando a gente começa a conhecer esses valores do Cristo, a gente começa a fazer o esforço para se adaptar a esses valores, a gente começa a entrar num cenário que é um cenário diferenciado para a vida comum, a vida normal que é levada aí por fora. Então o que acontece? No primeiro momento parece que a gente começa a experimentar uns desafios de renúncias, de testes, como se a gente tivesse atingido a perfeição, quando a gente na verdade está muito mais próximo da imperfeição do que da perfeição. Mas as pessoas começam a querer desafiar quem? Logo fulano, que até pouco tempo eu vi que era fazendo isso, e lá, fulano se converteu, e o fulano como é que está agindo? A gente começa a ter esses testes. Conforme a gente começa a agarrar esse ideal mesmo, e fazer uma proposta, e para isso a gente tem que ter o efeito, tudo é lei de causa e efeito, a gente começa a praticar e ver que a nossa vida começa a modificar, que a nossa consciência fica mais tranquila, que a gente bota a cabeça no travesseiro e fala assim, eu não sou perfeito, mas todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, e para chegar onde nós estamos, todo mundo, sem exceção, errou e errou muito. Aliás, não é à toa que Jesus deixou o exemplo no Evangelho, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Escolheu logo um exemplo de sensualidade, mostrando que a prova da sensualidade é uma das mais difíceis aqui na Terra, mas também pode se estender a tudo. Aquele que estiver isento de pecados, que atire a primeira pedra. Quando a gente começa a tomar o caminho que é o correto mesmo, a gente vai experimentar testes, desafios, que parece que eles vão estar ali abafando a gente, que o objetivo é puxar a gente para o meio comum que a gente estava, querer mostrar para a gente que a gente não tem capacidade, que a gente deve viver de acordo com o que vive essa geração toda. Mas não, o que acontece? Ele vem falar aqui, não mais se compraz no orgulho, não mais se compadece com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia, vaidade, começa a experimentar modificações, e aí por isso começa a ver as aflições na romagem do mundo. E Jesus falava de maneira bem clara e direta, bem-aventurados são aqueles
que forem caluniados em meu nome, porque esses terão o reino de Deus. As pessoas começam a falar até que você é diferente, né? Eu costumo defender muito a ideia de que a pessoa, para se tornar uma pessoa religiosa, de religar com Deus, ela não precisa ser uma pessoa severa, uma pessoa séria, se excluir dos ciclos de amizade, não. Aliás, tem um capítulo na doutrina espírita que é maravilhoso, que é o Homem do Mundo. Ele fala, não, a gente não está convidando ninguém a ter a vida mística, não. Vai viver os prazeres que a sua vida está te oferecendo, mas tendo a consciência de que tudo que você está fazendo, você está agradecendo a Deus e procurando seguir a sua lei. É esse o objetivo. Mas as pessoas acabam tomando um aspecto lúgubre, severo, lúgubre mesmo, por quê? Por conta de todas essas aflições que ele vai tendo. Então, sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento, buril, aquela coisa, né, da pedra, não, e admitem padecer mais do que os outros angustiosas provas. Gente, quando a gente se determina, eu quero vencer um determinado vício, parece que aquele vício ele fica te testando. Eu quero não falar mal da vida dos outros. Aí, sem você perceber, daqui a pouco aquilo vem, porque parece que aquilo vem mostrar para mim. A sensação que dá é daquele tirano. Tenta imaginar o tirano. Ele é meu e não vai sair daqui de jeito nenhum. Aí parece que os nossos vícios fazem isso com a gente, né? Ih, tá querendo sair? Não, é meu de jeito. Então a luta passa a ser maior, o padecimento passa a ser maior, a angústia passa a ser maior. É isso que ele está falando. Mas aí vem o Emmanuel falando assim, ó, se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas que são suscitados pela nossa fé, foi a fé que fez isso, né? Antes não existia a fé, então por isso você vivia a vida por aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E agora não, agora ele fala, então saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, né? Ele vem chamando a atenção para a gente, olha gente, que isso não é um privilégio de uma pessoa ou outra pessoa, não. Todo mundo que se propõe a se acertar aqui nessa vida, né, enfrenta desafios enormes. E a gente vai explicar assim, ó, a gente está envolvido aqui no mundo espiritual. Esse mundo que a gente vive é muito mais mal do que bem. Então, querendo ou não querendo, nós temos uma nuvem de testemunhos nos observando, conforme o próprio Paulo de Tarso conta em uma de suas cartas, falando dos espíritos que estão vendo tudo que a gente faz, né? De acordo, vamos pensar assim, não tem nada que eu faça hoje que não está descoberto, tudo está sendo visto. Eles começam a ver a minha boa intenção e começam, de maneira gratuita mesmo, a investir contra a gente. E esse investimento contra a gente, na verdade, são os testes que a gente passa, são permitidos por Deus, porque eles servem para testar a gente mesmo, e vai chegar um momento que a gente fala, não, peraí, a melhor vitória que existe é a vitória sobre mim mesmo. Então eu vou continuar. E aí, mesmo que você tenha algumas quedas, você vai se levantando, levanta a cabeça e vai até você conseguir resistir mais vezes, e daqui a pouco está pronto para não ter mais queda nenhuma, e vai ter um dia que a gente vai agradecer esses obstáculos todinho e falar, se não fosse vocês, eu não teria conseguido, porque vocês me testaram o tempo todo. Então quando a gente estiver caindo, estiver triste, estiver reconhecendo que ó, realmente o nosso sofrimento vai ser maior do que aquele que não está nem aí para a vida, aquele que não está nem aí para a vida, ele não tem objetivo nenhum. A gente está tendo um objetivo moral. Então a coisa vai ser mais dura com a gente mesmo. Mas ele fala que ó, ninguém recue diante desse sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e de luz, de serviço e fraternidade, de bom ânimo e alegria. Porque segundo o Evangelho é para isso que nós fomos chamados, e é por isso que a porta é estreita, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. É por isso que muita gente bate e a porta não vai se abrir. E ele fala, ó, muito larga é a porta da perdição. Agora a porta da salvação é para poucos, é para aqueles que são determinados, disciplinados, focados. A gente tem que ter vontade mesmo, né? Eu recebi um desafio moral agora da minha filha, uma aposta que eu fiz com a minha filha aqui agora, e eu vou levar a sério essa aposta porque é uma aposta que vale muito a pena. É uma aposta que ela falou para mim que ela não quer ver mais palavras feias saindo da minha boca quando eu estiver no momento de explosão emocional. Vamos lá, esse tipo de coisa vale a pena. E é o convite que é feito no estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.